Olá! Se você tem mais de 60 anos, me escute com atenção, porque esta mensagem é para você, e talvez seja uma das mais importantes da sua vida. Você já acordou sentindo que não é mais o mesmo? Já percebeu que sua energia diminuiu, que o prazer já não tem mais a mesma intensidade e que, mesmo sem esforço físico, parece que o corpo está sempre pedindo descanso? Alguns chamam isso de idade, mas eu, como médica com mais de 30 anos dedicada à saúde e vitalidade de homens e mulheres acima dos 50, posso te garantir uma coisa: isso não é apenas idade. É um sinal silencioso de que algo essencial está faltando no seu corpo. E eu estou aqui hoje para te mostrar como algo tão simples quanto uma colher, logo ao acordar, pode começar a mudar tudo isso. Sim, uma colher. Mas não qualquer uma. Doutora Ana, eu perdi o prazer de viver. Essa frase foi dita por um dos meus pacientes, o Sr. Henrique, de 67 anos. Ele entrou na minha sala cabisbaixo. Disse que não sentia mais vontade de caminhar, que evitava encontros íntimos com a esposa e que, acima de tudo, sentia que seu corpo o havia abandonado. Me sinto vazio, doutora, como se tivesse perdido minha essência, ele me disse, com os olhos marejados. Você já se sentiu assim? Já teve a impressão de que seu corpo está mais lento, mais frio, como se a chama da juventude tivesse se apagado dentro de você? Não, isso não é normal da idade. O que você sente não é frescura, nem drama, nem exagero. É real. E tem nome: circulação comprometida. Veja bem, com o passar do tempo, os vasos sanguíneos perdem elasticidade. A irrigação dos tecidos, inclusive dos órgãos ligados ao prazer, à firmeza e à disposição, diminui. O sangue, que antes fluía como um rio, passa a escorrer como uma goteira. Resultado? Cansaço excessivo. Falta de ereção ou ereções fracas e rápidas. Frio nas extremidades. Dificuldade de concentração. Falta de prazer, inclusive no toque e nos afetos. Você já sentiu alguns desses sinais? Se sim, eu preciso que você saiba que ainda há tempo e que a culpa não é sua, mas a responsabilidade, a partir de agora, essa pode ser. Doutora Ana, existe algo natural que ajude? Sim, e é sobre isso que quero te falar hoje. Existe um ritual, simples e poderoso, que aplico nos meus pacientes há mais de 12 anos, e os resultados são emocionantes. Um colher, todos os dias, em jejum, de uma combinação antiga, usada há séculos na Ásia, e hoje redescoberta pela ciência moderna. Alho negro amassado, azeite extra virgem. Essa mistura desperta a circulação, limpa o interior dos vasos, aquece as extremidades, devolve o brilho da pele. E, o mais importante, ressuscita a vida dentro do corpo. Mas calma, eu ainda não vou te dar todos os detalhes. Esse é apenas o começo, e se você ficar comigo até o final, vai entender por que o alho negro é diferente do alho comum, como o azeite age nas paredes dos vasos, e de que forma essa simples colher ativa hormônios de prazer e juventude, mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos. Henrique voltou 8 semanas depois. Lembra do Sr. Henrique que eu mencionei? Pois bem, ele aceitou o desafio que eu propus: seguir o ritual por 60 dias, sem pílulas milagrosas, sem promessas de juventude eterna, apenas uma colher, todos os dias, com presença, com respeito, com fé. 2 meses depois, ele voltou ao consultório, mas parecia outro homem. Com um sorriso largo, disse: Doutora, minha esposa me abraçou outro dia e falou que parecia que eu tinha voltado da guerra. Eu ri. Mas a verdade é que eu me senti voltando mesmo. Voltando. Para mim. E você? Quando foi a última vez que se sentiu voltando para si mesmo? Você está cansado ou desnutrido de vitalidade? É duro ouvir isso, eu sei. Mas muitas vezes, o que chamamos de velhice é apenas carência de estímulo. O corpo ainda está aí. O coração ainda bate. Os sonhos ainda vivem. Mas o combustível, o sangue forte, o calor da circulação, o prazer da firmeza, esse precisa ser reacendido. E aqui vai uma verdade que talvez ninguém tenha te dito. Você não está velho demais para recomeçar. Seu corpo só está esperando você voltar para ele.
O que você vai aprender hoje comigo? Eu preparei este conteúdo com carinho, ciência e verdade. Ao longo desse vídeo, você vai descobrir por que a mistura de alho negro com azeite é um dos maiores segredos da longevidade asiática. Como esse ritual ajuda homens com disfunção erétil, mulheres com frigidez e idosos com baixa energia a recuperarem sua força vital. E, acima de tudo, como começar esse hábito de forma segura, simples e prazerosa, mesmo que nunca tenha feito nada parecido antes. E mais, eu vou te contar, passo a passo, como preparar o seu ritual e os erros mais comuns que podem atrapalhar o efeito, porque não basta saber, é preciso aplicar. Só mais uma coisa antes de seguir. Antes de te explicar tudo isso, eu preciso te perguntar algo. E quero que responda com sinceridade, nos comentários. Você sente que sua vitalidade diminuiu nos últimos anos? Você sente que seu corpo ainda tem forças guardadas, mas não sabe como reativá-las? Você gostaria de voltar a ter prazer com seu corpo, seja andando, abraçando, ou mesmo na intimidade com seu parceiro? Ah? Se sua resposta for sim para qualquer uma dessas perguntas, você está no lugar certo. E mais, você não está sozinho, nem sozinha. Eu sou a doutora Ana, e estou aqui para te guiar. Prepare-se para o que vem agora. No próximo trecho eu vou te contar como o alho negro é feito e por que ele é muito mais potente que o alho branco comum. Como o azeite extra virgem ativa enzimas que lubrificam os vasos por dentro. E como juntos, eles podem ser o início de uma virada de vida, mesmo depois dos 60. Então fica comigo, porque o melhor ainda está por vir. A sua colher de vida nova começa aqui. Pronto para o próximo passo? Então me encontre no próximo vídeo, onde vou te revelar os segredos científicos por trás dessa combinação e por que ela tem transformado a vida de tantos homens e mulheres acima dos 50. Até lá, respire fundo. E lembre-se, sua idade não é um fim, é um novo começo, e essa colher pode ser o seu primeiro passo. Você lembra do que eu disse no início? Que muitos dos sinais que você sente no corpo, como o cansaço, a perda de prazer, a firmeza que foi embora, não são apenas idade, mas sim reflexos de uma circulação que está sufocada. Hoje, vamos abrir essa caixa preta e entender por que seu corpo está assim, e como essa simples colher pode ser o começo de uma mudança. E fique tranquilo, ou tranquila. Eu vou te explicar tudo de forma clara, simples, sem enrolação. Como se eu estivesse na sua sala tomando um café com você e dizendo: olha, é isso que está acontecendo com seu corpo. E é assim que a gente pode reverter a verdade sobre sua circulação. Imagine que seu sangue é como um rio que precisa correr livre para irrigar todas as partes do corpo. Esse rio leva oxigênio, nutrientes, energia e leva embora toxinas, resíduos e excesso de substâncias que não servem mais. Agora imagine o que acontece quando esse rio começa a ficar obstruído. Sujeira acumulada, colesterol, toxinas, gordura. As margens ficam endurecidas, vasos sem elasticidade. A água corre devagar, quase parada. É isso que chamamos de circulação comprometida. O sangue não chega com força onde precisa chegar. Nos músculos, no cérebro, nos órgãos íntimos, na pele. E sem esse fluxo, você perde energia, foco, firmeza, prazer e até alegria. O óxido nítrico. O hormônio esquecido. Existe uma substância no seu corpo chamada óxido nítrico. Não se preocupe com o nome técnico. Eu vou traduzir. Ele é como um abridor de caminho. Quando está em níveis bons, ele faz os vasos se dilatarem, permitindo que o sangue corra livre e com força. Mas quando falta óxido nítrico, os vasos fecham, endurecem, e a circulação trava. É como se seu corpo perdesse a chave para abrir as comportas da vida. E sabe o que é pior? O óxido nítrico começa a desaparecer naturalmente depois dos 50 anos. É por isso que tanta gente sente a queda brusca de vitalidade, mesmo sem grandes doenças. Mas aqui vai a boa notícia. Existe um jeito natural de estimular a produção dele novamente. E adivinhe? O alho negro e o azeite são dois dos maiores aliados nisso. O alho negro, um tesouro milenar. Você já ouviu falar em alho negro? Ele é o mesmo alho branco que conhecemos, mas passa por um processo de fermentação lenta,
de até 60 dias, em ambiente controlado de calor e umidade. Esse processo não apenas muda a cor, ele transforma completamente os compostos do alho. O sabor fica adocicado, suave. O cheiro forte desaparece. E o mais importante, os benefícios se multiplicam. Estudos mostram que o alho negro reduz o colesterol ruim, LDL, aumenta o colesterol bom, HDL, desobstrui artérias e ajuda a dissolver placas ateroscleróticas, estimula a produção de óxido nítrico, tem alta ação antioxidante, retarda o envelhecimento celular, melhora a circulação periférica e íntima. Isso significa que ele aumenta a irrigação sanguínea, inclusive nas áreas que mais sofrem com a idade: cérebro, coração e regiões íntimas. O azeite extra virgem, ouro líquido. Agora vamos falar do azeite extra virgem. Mas tem que ser o extra virgem, viu? Não serve aquele óleo misturado e sem procedência. O extra virgem é prensado a frio, puro, rico em polifenóis, que são compostos naturais com ação anti-inflamatória e protetora. Ele é como um lubrificante natural dos seus vasos. Melhora a elasticidade arterial, protege contra o acúmulo de gordura nos vasos, reduz inflamações silenciosas, inclusive as que afetam a próstata, o útero e o intestino. Nutre o sistema nervoso e ajuda no foco e memória. E tem mais. Quando o azeite se junta com o alho negro, algo incrível acontece. A combinação. Sinergia para reativar a circulação. Sabe quando duas pessoas se completam tão bem que se tornam mais fortes juntas do que separadas? É isso que acontece entre o alho negro e o azeite. O alho, com seus compostos sulfurados e propriedades vasodilatadoras. O azeite, com seus polifenóis e gorduras boas anti-inflamatórias. Essa combinação desperta o sistema vascular, limpa as artérias e ativa a produção de óxido nítrico. Resultado? Mais energia, mais firmeza, mais prazer. Homens notam ereções mais espontâneas e duradouras. Mulheres relatam mais sensibilidade, desejo e lubrificação natural. E todos sentem mais calor nas mãos e pés, menos cansaço e mais ânimo. O ritual da colher. Como fazer agora que você entendeu a ciência? Vamos para a parte prática. Ritual matinal. Alho negro com azeite. Ingredientes: 1 dente de alho negro amassado, ou 1 colher de chá cheia. 1 colher de sopa de azeite extra virgem de boa procedência. Modo de preparo. Pela manhã, ainda em jejum, amasse o alho negro com a parte de trás de uma colher. Misture ao azeite extra virgem. Espere 2 minutinhos para os compostos se ativarem. Tome devagar, sentindo o sabor e permitindo a absorção. Importante: não tome café ou alimentos pesados nos 15 minutos seguintes. Evite misturar com frutas ácidas ou leite. Faça isso por pelo menos 10 dias seguidos para sentir os primeiros efeitos. Cuidados importantes. Apesar de natural, nem tudo que é bom para um serve para todos. Evite o uso sem orientação se você toma anticoagulantes, como varfarina, está com a pressão arterial muito descontrolada, tem hipoglicemia severa ou diabetes descompensado, está gestante ou lactante. Nestes casos, consulte seu médico de confiança. Mas se você não tem contraindicações, essa pode ser uma das práticas mais transformadoras da sua vida. Caso real. Seu Antônio, 73 anos. Quero te contar rapidinho o que aconteceu com o seu Antônio, um paciente muito querido meu. Ele me procurou dizendo que estava dormindo de pé, com as pernas pesadas, o intestino preguiçoso e sem vontade nem de brincar com o neto. Começamos o protocolo do alho negro com azeite. No 3º dia, ele me mandou mensagem dizendo: Doutora, Ana, eu não sei se é psicológico, mas eu dormi melhor e sonhei. Faz tempo que não sonhava. No 10º dia, ele já notava menos dor nas pernas, ereções matinais mais frequentes, mais disposição ao acordar. Hoje, é ele quem incentiva os amigos a fazerem o ritual. E sabe o que ele me disse na última consulta? Acordei outro dia e falei para minha esposa: acho que minha juventude estava só adormecida. O que você vai sentir? Nos primeiros dias. Cada corpo é único, claro, mas geralmente, os primeiros sinais positivos incluem mais energia ao despertar, sono mais profundo e restaurador,
aumento de sensações de prazer, calor nas extremidades, diminuição de inchaços nas pernas, pensamento mais claro e leve. Mas o mais bonito de tudo isso é ver a autoconfiança voltando. Porque quando seu corpo responde, sua alma sorri. Agora é com você. Você viu que é simples, não custa caro, e pode ser feito por qualquer pessoa acima dos 50 que deseje viver com mais energia, saúde e prazer. Agora me diga, você topa experimentar por 10 dias? Já usou alho negro? Alguma vez na vida? Está disposto a dar esse passo pelo seu corpo? Comente aqui embaixo. Seu relato pode inspirar outras pessoas. Você já se sentiu esquecido pelo próprio corpo? Já olhou no espelho e pensou, eu era tão diferente? Se sim, você precisa ouvir a história do Sr. Alberto. Alberto chegou até mim pelas mãos da filha, Mariana. Ela entrou na minha sala com os olhos cansados e disse: Doutora Ana, meu pai não é mais o mesmo. Ele se recusa a sair, não come direito, não dorme bem e está desistindo da vida aos poucos. Ele tinha 70 anos. Cabelos brancos, mas olhar de menino ferido. Parecia carregar um cansaço de décadas, mas não era físico. Era emocional. Não sinto mais prazer em nada, doutora. Nem em ler, nem em caminhar. Muito menos em tocar minha esposa. Acho que cheguei ao fim. Você já sentiu isso? Essa sensação de que o brilho da vida apagou devagar, sem alarde, como uma vela esquecida? Pois saiba, o que eu disse ao Sr. Alberto. Agora eu digo a você. Não. Você não chegou ao fim. Você só está num momento escuro. E mesmo no escuro, o corpo espera pela chance de reacender. O primeiro passo. Aceitar a possibilidade de mudança. Eu expliquei ao Sr. Alberto o que talvez eu esteja explicando a você agora. Que a falta de prazer, de firmeza, de entusiasmo, não é destino da idade. É um sinal. Um pedido silencioso do seu corpo por ajuda. E propus a ele um desafio. Durante 30 dias, seguir o ritual do alho negro com azeite, sem mudar o resto, sem cobrança. Apenas um pequeno gesto de reconexão diária. Ele hesitou. E se eu me decepcionar? E eu disse, e se você se surpreender? Ele topou. Primeiras mudanças. Um corpo que começa a sussurrar. Vida. No 5º dia, recebi uma mensagem dele. Doutora Ana, sonhei 2 noites seguidas. Acordei com os pés mais quentes. E pela primeira vez em meses, quis levantar sem obrigação. No 10º dia, Mariana me ligou com a voz embargada. Meu pai começou a caminhar com meu filho no quarteirão. E ontem, voltou a escrever no caderno de poesias que tinha abandonado há anos. Eu sorri em silêncio, porque eu sabia o que estava acontecendo. O corpo dele estava dizendo, eu ainda estou aqui. Quando o corpo volta a responder. Com o passar das semanas, vieram os sinais mais profundos. O intestino voltou a funcionar com regularidade. O sono ficou mais profundo, sem interrupções. Os toques entre ele e a esposa deixaram de ser mecânicos. Voltaram a ter calor. E o que mais me tocou? Ele olhava nos olhos das pessoas de novo. 1 mês depois, ele me disse, doutora, eu achei que minha dignidade tinha ido embora com a idade, mas era só a minha circulação que tinha se calado. Agora ela voltou e trouxe minha autoestima junto. Você não está sozinho. Se você chegou até aqui, talvez esteja sentindo a mesma coisa que o Sr. Alberto. Talvez esteja cansado de tentar, cansado de esperar que algo mude. Talvez já tenha até aceitado viver assim, sem entusiasmo, sem prazer, sem vitalidade. Mas eu estou aqui para te lembrar. Você não está sozinho. E seu corpo ainda pode reagir. Basta um passo, uma colher, um olhar de volta para si mesmo. A receita da colher de recomeço. Para te ajudar, aqui vai um resumo prático da receita que mudou a vida do Sr. Alberto e pode transformar a sua também. Ritual da circulação renovada. Passo a passo. Ingredientes: 1 dente de alho negro amassado, ou 1 colher de chá cheia. 1 colher de sopa de azeite extra virgem puro. Modo de uso: tome em jejum, ao acordar. Espere 15 minutos antes de se alimentar. Evite café, frutas cítricas ou leite nesse intervalo. Faça isso todos os dias por pelo menos 10 dias. Repita por 30 dias para resultados mais profundos.
Cuidados. Não indicado para quem usa anticoagulantes sem liberação médica. Evite se estiver com a pressão arterial ou diabetes descontrolados. Se tiver dúvidas, fale com seu médico antes de iniciar. Simples, natural, acessível e com potencial transformador. E você? Vamos conversar? Agora eu quero ouvir de você. Já sentiu seu corpo desligando aos poucos? Você sente que perdeu o prazer por dentro, mesmo quando tudo parece normal por fora? Está disposto a tentar esse ritual simples por 10 dias? Escreva aqui nos comentários. Eu quero tentar. Já senti isso. Vou fazer por mim. E se você conhece alguém, um pai, uma mãe, um amigo, uma vizinha, que precisa dessa mensagem, compartilhe esse vídeo. Você pode acender uma chama na vida de alguém hoje. Quando o Sr. Alberto voltou no final do 2º mês, ele chegou diferente. Terno bem passado, olhos vivos e um pequeno caderno nas mãos. Me entregou sem dizer nada. Na capa, escrito em letras firmes, chama que não se apaga. Dentro, uma das páginas dizia: a vida não nos abandona. Ela só dorme onde não há circulação. Quando o sangue volta a correr, a alma volta a sorrir. E é com essas palavras que eu quero terminar este vídeo com você. Se sua vida perdeu o brilho, reacenda. Se o seu corpo parece calado, escute. Se você desistiu de tentar, recomece.